Uma mulher desaparecida há mais de 5 anos. Durante todo esse tempo, Gilberto, o marido, garantia que Janete tinha fugido de casa com outro. Mas nesse final de semana, uma grande revelação foi feita. Em uma reunião de família, Gilberto confessou que matou e escondeu o corpo da mulher no quintal da casa onde eles moravam. Pouco tempo depois, ele foi encontrado morto no meio da rua. A DHPP agora apura se há cúmplices na morte e quais as circunstâncias. O homem, vou repetir para você que está ligando agora. O homem teria matado a mulher, confessou isso, escondeu o corpo dela num poço durante 5 anos. Não aguentou, contou para a família. E agora, esse homem foi encontrado morto. Teria ele se matado? A princípio, parece que é essa a história. Parece. Vamos ver a reportagem. A diarista Janete Moraes, de 43 anos, estava desaparecida desde o mês de fevereiro de 2016. O marido dela, Gilberto Conceição, de 52 anos, sabia muito bem o que tinha acontecido, mas insistiu em enganar a família e a filha do casal por mais de 5 anos. Na noite de sábado, Gilberto brigou com familiares. Durante a discussão, ele disse que matou Janete e fugiu da própria casa para não ser linchado. Tamanha era a raiva dos parentes. Ao amanhecer o dia, Gilberto foi encontrado desacordado aqui neste local, no bairro Abranches, em Curitiba. Eles estavam reunidos, os familiares, na casa do ex-companheiro da dona Janete, o seu Gilberto da Conceição Júnior. No decorrer dessa reunião, houve um desentendimento e o seu Gilberto confessou de que havia matado a dona Janete e teria sepultado a dona Janete num fosso nas imediações da casa, ali no próprio terreno aonde eles moram. Gilberto estava ao lado de um cachorro que é do irmão dele. Moradores ligaram para a polícia militar e também para o SAMU. Socorristas já encontraram Gilberto morto. Antes de sair, ele mencionou que ele iria fugir e ele iria cometer o suicídio. Com a morte de Gilberto, ficou a pergunta: cadê o corpo da Janete? Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa começaram a apurar o caso. 3 horas depois, a informação dada por Gilberto foi confirmada e a farsa do desaparecimento, enfim, acabou. Janete estava mais perto do que todos imaginavam. Era nos fundos da casa, mais ou menos a 1 metro da parede dos fundos da casa. Uma espécie de poço, ele era seco, né? Não estava sendo utilizado, mais ou menos uns 2 metros a 2,5 metros de profundidade. A polícia quer também saber qual é a causa da morte da vítima. Depois do resultado dessas provas técnicas, nós vamos poder pôr fim a esses 2 casos. Que situação, hein? O homem confessou para a família que matou a mulher. Disse para a família na época, 5 anos atrás, que a mulher tinha sumido, tinha fugido com outro. A família, durante todo esse tempo, conviveu com a ausência, né? Não teve essa mulher. Estava enterrada a 1 metro da parede da casa, nos fundos da casa. Estava enterrada num poço. O homem morreu, se matou, disse que ia se matar, né? Agora vamos ver, a DHPP, que é a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, apura se há cúmplices nessa morte aí e também na ocultação do corpo da Janete. No local onde o corpo foi encontrado, amigos e familiares disseram que uma pessoa sabia de tudo e que foi essa pessoa que teria estimulado o Gilberto a contar a verdade durante a briga. Tudo isso deve ser apurado por meio do inquérito policial. Agora, essa pessoa, se sabia dessa história, doutora Márcia, e não comunicou à polícia antes, pode ser enquadrado como cúmplice também, doutora Márcia? Passo
Bom dia. Vai depender muito da participação efetiva dela nesse momento. Se ela participou ou na ocultação ou no homicídio, enfim. É necessário saber qual a participação dela, porque ela pode ter sabido de uma forma indireta, ter uma desconfiança e ter instigado por esse motivo. Então é necessário saber exatamente qual era a participação dela naquele fato. Aí sim pode-se dizer se ela vai ser responsabilizada ou não pelo crime, seja da ocultação, seja do feminicídio, né? Doutora Márcia, deixa eu falar com a Adriana Lopes, que ela traz atualização desse caso pra gente agora. Diga pra mim, chega mais, Adriana. Oi, Jason, boa tarde mais uma vez. Olha só, tudo isso que vocês acabaram de acompanhar aconteceu exatamente aqui onde nós estamos, na rua José Brajerski, que fica aqui no Abranches, viu? E o corpo dessa mulher, os restos mortais dela, teria sido encontrado num poço aqui nos fundos do terreno. A polícia esteve no local, o Gilberto cometeu suicídio, segundo testemunhas, numa região bem próxima aqui da casa onde o casal morava, e agora a DHPP vai dar continuidade nessas investigações. E como você bem disse, há uma expectativa, uma especulação de que uma outra pessoa sempre soube dessa morte, do crime que o Gilberto, então, cometeu. E se essa pessoa realmente não trouxe detalhes antes disso, a polícia, a partir de agora, com certeza, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas para o lado dela, né, Jason? Pois é, a gente segue acompanhando, né, Adriana? Agora eu quero saber da doutora Márcia. Ô, doutora Márcia, 5 anos, encontraram lá a alçada, que seria da Janete, seria a alçada, né? Que o homem confessou para a família que matou a mulher 5 anos atrás. Estava a 1 metro da casa, doutora Márcia. Será que nunca ninguém percebeu? Não tem cheiro? Será que nada levantou suspeita durante 5 anos? Depende muito do local onde está e o que havia sobre, né, o corpo dela. Realmente pode ser que o cheiro lá já não fosse bom, então que talvez não se percebesse por esse motivo. E o fato de que havia uma história de que ela teria saído junto com uma outra pessoa, né? A história que ele sustentou até agora. Mas eu não acredito que o motivo dele ter se matado tenha sido por um arrependimento. Arrependimento? Consciência pesou, doutora? Não, é porque ele agora ele sabia que daqui em diante ele sofreria as consequências do ato dele. Porque ele teve 5 anos para ter a consciência pesada, né? Então, quando ele se viu realmente descoberto, ele parte para esse momento de findar com a própria vida, muito mais, acredito eu, porque não queria viver com as consequências disso. Até ali ele era só um homem traído, estava tudo certo. Ô, Adriana, esse casal, eles tinham filhos também, né? Exatamente, Jason. Tem crianças aí envolvidas nessa relação. Essa mulher, segundo as pessoas da família, a gente também tem informação de que ela era muito batalhadora, tinha vários sonhos, planos aí pela frente e teve a vida ceifada por esse senhor a quem ela dedicou muito amor da vida dela, tiveram um relacionamento e acabou morrendo nas mãos desse rapaz, né, aí em 2016. Agora a gente gostaria muito de tentar entender, né, Jason, como é que a pessoa comete o crime, afirma que ela tinha outro, inclusive, né? E agora, depois da morte dele, aliás, antes da morte dele, ele confessou ter cometido o crime, inclusive levou os policiais até o local onde ele manteve os ossos dela. De que maneira esse homem teria se matado? O que a polícia diz? O que dizem, Adriana? Até o momento, as primeiras informações já são, segundo os policiais, de que o Gilberto teria tomado veneno. Ou seja, ele tirou a própria vida e foi encontrado a poucos metros aqui do local onde o corpo da mulher estava durante todo esse tempo. Provavelmente deve ter saído, porque inclusive acharam o cachorro, né? Que seria o cachorro do irmão, que estava do lado do corpo. Provavelmente deve ser realmente comprovado isso, né, doutora Márcia? Pode ter ingerido alguma substância. Essa substância demorou um pouco para fazer efeito, ele saiu e no meio do caminho acabou capotando. O veneno ele tem essa característica de não ser imediato, mas e o fato de não haver outras lesões no seu entorno, algumas características físicas do corpo dão a entender que pode ter sido sim uma situação utilizando o veneno, mas é só o laudo de necrópsia que vai comprovar isso, né, Jason? Tá certo. Adriana, continua acompanhando, mais informações a gente traz para você sobre esse caso. Bárbaro, né? Aqui no Balanço Geral.